Nosso tema de hoje vai falar especificamente sobre uma obra muito importante dentro da literatura espírita, uma obra chamada Nosso Lar. Essa obra, ela tem uma significação muito importante dentro do histórico do movimento espírita, pelo conjunto de revelações que ela trouxe quando veio a lume. Até a época em que ela ainda não havia sido publicada, uma vez que ela é de 1944, até a época em que essa obra ainda não tinha sido publicada, a visão que o movimento espírita possuía sobre o que fosse o mundo espiritual ainda não era como a de hoje. Apesar de nós termos uma série de relatos interessantes em O Livro dos Espíritos sobre a questão da manipulação dos fluidos, um conceito que depois estaria muito mais detalhado na obra A Gênese, de Allan Kardec, apesar de no Livro dos Médiuns nós termos um capítulo específico chamado Do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 da obra, e apesar de termos também no livro O Céu e o Inferno uma série de relatos de entidades que falavam sobre sua situação no mundo espiritual, falando de facas, camisas com sangue, roupas rasgadas, e o Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns trazer muitas informações sobre objetos no mundo espiritual, os nossos conceitos, as nossas ideias sobre como viviam os espíritos era profundamente diferente daquela que temos hoje. E quando foi que isso mudou? Quando foi que o movimento espírita pôde ter uma leitura mais aproximada daquilo que seja o mundo espiritual? Foi exatamente a partir dessa obra. A obra chamava-se Nosso Lar. E vinha revelar uma realidade bem mais intensa na vida imortal do que aquela que nós imaginávamos. Até então, nós apenas tínhamos a informação de que a morte não existia e que os espíritos sobreviviam à morte, ou seja, que a vida prosseguia. Mas o que nós era o conceito de que era a vida mesmo, vida em abundância, vida com tudo aquilo que vida tem. Tanto que na introdução dessa obra, quando Emmanuel trata sobre essa discussão, ele fala que dizer que o homem nasce, respira e morre é muito pouco para dizer o que seja a vida na Terra, embora isso seja isso mesmo, a gente nasce, respira, vive entre os homens e depois desencarna. Então, dizer que isso é a vida terrena é a mesma coisa que dizer que os espíritos vivem do lado de lá. Então, André Luiz veio revelar para nós, na condição de uma espécie de repórter do mundo espiritual, como que os espíritos se organizavam, como que eles se agrupavam no mundo espiritual. Falando de diversas regiões do mundo espiritual, regiões mais felizes, regiões mais difíceis, reunindo espíritos ainda com graves conflitos emocionais e lugares interessantes ainda não presentes da literatura espírita, chamados de colônias espirituais. É nessa obra que o movimento espírita vai travar contato com a ideia de que os espíritos podem se organizar em comunidades, em grupamentos significativos de espíritos e que nesses grupamentos eles conseguem ter uma vida como se fosse uma vida na Terra, com as expressões que as cidades daqui do lado de cá possuem, com suas funcionalidades, sua administração, suas regras, suas áreas de trabalho, seus processos de atendimento, seus serviços. Então, é um conjunto de informações extremamente fascinantes que são trazidos por nós a partir da obra de André Luiz. Essa notícia, quando chegou ao movimento espírita, foi como uma bomba, porque transformou muitos conceitos. Nós tivemos que rever muitas ideias a partir dali. E após a publicação dessa obra, André Luiz iria trazer várias outras obras na mesma esteira, completando assim a série chamada Série do Mundo Espiritual, em que ele apresenta outros livros detalhando ainda mais novas funcionalidades, novas atividades do mundo espiritual, trazendo para nós sempre revelações muito importantes sobre a ação dos espíritos sobre os homens, a influência dos espíritos sobre o mundo corporal e toda a dinâmica da vida, considerando o aspecto daquilo que se desenvolve no mundo espiritual.
Depois de várias obras dele publicado, outros autores espirituais começaram também a trazer suas informações. Foi a vez de Frederico Finer trazer a obra Voltei, na qual ele se assina como Irmão Jacó. Depois, através da mediunidade de Divaldo Franco, tivemos a fantástica coleção de obras de Manuel Filomeno de Miranda, que segue um caminho muito semelhante ao pensamento de André Luiz, mas com uma vertente mais focada nos aspectos da análise do processo obsessivo e não no modelo mais de repórter, como nós conseguimos observar na situação de André Luiz, nos revelando coisas novas. Além de trazermos para a discussão a obra de Manuel Filomeno, nós encontramos outros autores espirituais que trouxeram contribuições não na grandeza daquilo que Manuel Filomeno trouxe, mas temos também, através de Divaldo Franco, Otília Gonçalves, Lourival Cefali e tantos outros espíritos que vieram contar da vida no mundo espiritual depois da morte, para revelar a nós esse conjunto de informações tão interessantes que, de certa maneira, transformaram profundamente a forma do movimento espírita enxergar a vida no mundo espiritual. Só que essa obra, Nosso Lar, ela já tem 77 anos, ela não é mais uma obra recente, ela é uma obra que já tem mais de 50 anos. E aí vale a questão, não é? Teria esse livro ainda alguma coisa a nos ensinar? Depois de 77 anos, existe a possibilidade de que nessa mensagem a gente consiga traduzir alguma coisa para os nossos dias atuais? É possível para o espírito humano do século XXI poder ainda encontrar alguma coisa nessa obra que é do pós-guerra, não é nem do pós-guerra, é da época da guerra, porque ele é de 44, relatando uma experiência de aproximadamente 1942. Então, é um período muito longínquo do que nós estamos agora. É uma obra que tem praticamente 80 anos. Nesses 80 anos, o mundo mudou tanto, tanta coisa aconteceu. Será que dá para a gente ainda considerar que nós podemos retirar lições significativas desse ambiente que essa obra apresenta? É uma boa pergunta. Será que tem? Será que não tem? A resposta está no seguinte raciocínio. É verdade que a Terra mudou, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma tecnologia hoje que em nada se compara à tecnologia da época que a obra foi produzida. Nossa sociedade possui conceitos e dinamismo profundamente diferentes. Nós temos uma leitura de mundo hoje totalmente distinta, a internet integrando as pessoas, os computadores, ou seja, nós temos um banho de tecnologia nesses últimos 80 anos. Mas, ao mesmo tempo que existe esse crescimento grande do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista moral, nós andamos muito pouco. Fizemos pouco progresso. A nossa sociedade como um todo andou pouco. É lógico que alguns elementos dentro dessa sociedade caminharam muito. Vários espíritos fizeram caminhadas excepcionais, tanto que, de repente, nem hoje estão mais na condição de serem espíritos típicos do planeta Terra, devido à grandeza daquilo que eles conseguiram fazer. Mas uma boa parte daqueles que ainda habitam o planeta, nesses últimos 80 anos, desenvolvemos muito mais o lado tecnológico, o lado intelectual, mas o lado moral continua muito atrofiado, com poucos progressos. Então, considerando que o homem, 80 anos depois, progrediu bem pouquinho do campo moral e muito no lado intelectual, nós, se pudermos observar dentro dessa literatura algumas informações que nos atendam ao campo moral, servem, porque essas informações estão, na verdade, falando para um homem daquela época que é muito parecido, se não idêntico, com o homem de agora. Se de Jesus para agora quase não há diferença no espírito humano, que dirá de 80 anos para agora? Então, é possível fazer uma leitura atenciosa dessa obra
e observar dentro dela uma série de fenômenos bastante interessantes para o desenvolvimento do nosso eu do ponto de vista moral. E por isso, nós destacamos hoje 7 lições, 7 reflexões para o momento atual que nós vivemos, extraídos dessa obra Nosso Lar, para que a partir da leitura daquilo que a obra contém, nós consigamos entender e perceber a atualidade dessa mensagem, que apesar de ser uma mensagem de 80 anos, ainda é uma mensagem muito atual. Ora, se Jesus, com 2000 anos, ainda é extremamente atual, que dirá uma obra escrita há apenas 80 anos, considerando o pouquíssimo progresso intelectual que a humanidade fez nesse curto intervalo de tempo. Então, vamos aos pontos interessantes que a obra apresenta para que a gente possa fazer as nossas reflexões. O primeiro ponto, a primeira coisa, o primeiro elemento que surge na leitura dessa obra é a existência da imortalidade. Esse é o eixo central dessa obra. Não há como você manusear esse livro sem se defrontar com essa informação. Existe vida após a morte. A morte não destrui as nossas vidas. Ela destrói os nossos corpos. Mas a morte não destrói as nossas vidas. Resultado por conta disso. Quando a gente observa a obra acenando para nós o fato de que a morte não destrói a vida humana, mas sim somente o corpo, nós vamos nos defrontar hoje com uma realidade muito singular na história. A humanidade hoje atravessa uma pandemia. A humanidade hoje está a braços com notícias diárias de uma quantidade muito grande de pessoas que estão desencarnando. Isso não significa dizer que a gente está falando isso para apresentar a ideia de que ninguém deve sofrer com o processo da desencarnação. Não. A desencarnação é um fenômeno doloroso para a espécie humana. E dói, é ruim. Você ter alguém que você ama e, de repente, você ter que se despedir dessa pessoa, sabendo que você não vai ter mais, pelo menos na vida física, aquela companhia que você tinha antes desse companheiro. Então, essa percepção de que a vida mudou, de que esse companheiro não é mais aquele que estava antes com você, ela é muito importante para a reflexão desse momento atual. E a obra vem exatamente nesse sentido, encher a nossa crença da certeza de que a morte não existe. Nos dias atuais, existem muitas pessoas que estão perdendo a sua lucidez em função da possibilidade da desencarnação. Não se quer dizer com isso que a gente não deve ter preocupação, que não deve se cuidar, que não deve ter saudade. Não, tudo isso é justo. Ter a preocupação com os cuidados de higiene, com certeza. Ter a sensação de que a gente precisa de socorro é justo. Sentir saudade das pessoas que se foram é justo. Mas não é pelo fato de nós termos essas percepções que o pânico vai tomar conta dos nossos corações e que o pavor administre os nossos atos, nos roubando a lucidez e nos empurrando na direção do desequilíbrio, da depressão, do pânico que muitos indivíduos hoje estão atravessando pela sensação de que se a morte lhe escolher, tudo vai acabar. Então é aí, nesse primeiro ponto que a obra nos acena, nesse primeiro momento em que ela reflete conosco sobre isso, nós vamos tirar a primeira das lições. A morte não existe. Portanto, apesar de todas as nossas dores e dificuldades, que são razoáveis, nós todos temos a informação de que sim, a morte é um fenômeno que separa fisicamente as pessoas, é verdade, mas os nossos amores vivem, nós também viveremos, nós também nos reencontraremos.
nós também teremos a oportunidade divina de, depois da nossa desencarnação, reencontrarmos com os amores das nossas vidas e refazermos as nossas histórias. O momento que o Espiritismo nos oferece de reflexão sobre a imortalidade é fundamental para que, nesse período de pandemia, a sensação de paz nos tome, para que a gente perceba que, mesmo que a morte nos colha nos seus braços, a imortalidade, que é o maior dom que Deus nos concedeu, permanecerá conosco e nós aguardaremos aqueles que são os nossos grandes amores quando for o momento correto de nós nos reunirmos. Essa é a lição número 1. A lição número 2 que advém do livro é uma lição extraordinária, porque ele está no mundo espiritual e ele é socorrido por uma equipe que vai até o local onde ele se encontra e faz o socorro dele. Quem foi que intercedeu, que pediu para que essa família, esse grupo de espíritos pudesse ir em socorro dele? Quem solicitou foi sua mãe. A mãe. O que mostra para nós que nós não somente vamos continuar vivos após a morte, como que também os nossos laços de família não irão se dissolver com o fenômeno da desencarnação. O medo que nós temos de repente, desencarnarmos, ficarmos perdidos, meu Deus, será de mim? Nossos amores nos acham dentro da escuridão, porque o amor tem olhos para ver no escuro. O amor não faz nenhum movimento de nos abandonar, ao contrário, o amor continua segurando nas nossas mãos, mesmo quando a morte nos alcança. Então isso é muito bonito, porque além de nós termos como primeira das grandes descobertas que a morte não existe, a segunda é que os amores não se desfazem. Nesses tempos de pandemia, em que tantas dores, tantos desesperos, tantas angústias acontecem, é muito importante que a gente perceba, poxa, então se isso é verdade, então eu vou sobreviver, vai. E além disso, nossas famílias permanecerão intactas. Os laços de amor que nós temos permanecerão vinculando as nossas almas do lado de lá. Quanto mais eu tiver estreita relação com os meus familiares, maior é a intensidade da busca do lado de lá. Então nós vamos encontrar esse processo muito claro logo no começo, da mãe dele intercedendo. E no corpo da obra, vários laços familiares que transcenderam a morte e se reencontram no mundo espiritual, mostrando para nós que nada pode deter a força do amor. O amor rompe todas as barreiras. Por isso, nesses períodos de Covid, de angústia com a questão da desencarnação, não temamos o amanhã, porque nós iremos sobreviver e as nossas relações de amor continuarão intactas, porque o amor continuará vinculando os nossos corações com todos aqueles que constituem nossos laços de afeto. Essa é a segunda das lições que a gente tem. Então, temos uma terceira lição. Qual a terceira lição que a gente percebe na obra? A terceira lição que nós percebemos é a chamada misericórdia divina, que vai e nos colhe da escuridão para fazer a nossa possibilidade de ascensão espiritual. A obra inteira é um tratado sobre a misericórdia de Deus, sobre a mobilização que acontece no mundo espiritual em socorro dos que padecem. Isso é muito importante, porque não há indiferença de Deus com a dor de seus filhos. Mesmo que nós tenhamos tropeçado, feito uma série de dificuldades, de problemas, de erros durante a nossa existência, nem assim nós seremos abandonados por Deus. Não existe nenhum ato que o ser humano possa fazer que Deus vire as costas para ele.
Pode ser que nós tomemos alguma atitude infeliz e que essa atitude infeliz dificulte a nossa adequação no mundo espiritual, que a gente sofra no mundo espiritual, passe um período num local ruim, que exista em nós angústia. Isso tudo pode acontecer. Pode acontecer. Mas esses períodos de sofrimento, eles terminam. Porque ainda que os nossos erros sejam grandes, a misericórdia de Deus é ainda maior. O amor que Deus tem pelas suas criaturas é muito maior do que tudo isso. E se a gente tiver erros desse tamanho, Deus tem esse tanto de misericórdia para nos recolher. É lógico que não dá para fechar os olhos para os erros humanos, mas é preciso que o Espírito perceba que está errado. Quando nós acenamos com a menor possibilidade de socorro, a misericórdia vai lá, captura o indivíduo e traz para o processo de atendimento espiritual. Então, essa beleza de saber que nós não estamos abandonados, ela é fundamental para nós podermos atravessar esse período de perturbação que a nossa humanidade está passando. Muitos de nós temos muita preocupação. Eu sei que tem vida após a morte, mas eu tenho medo do meu futuro. Eu fiz muita besteira. Eu tropecei em muitas pedras, muitas vezes, e eu tenho muitas culpas dentro de mim. Eu quero me aliviar das culpas que eu trago, porque eu sei que o que eu fiz não tem perdão. O pior é que tem. Claro que tem. Não existe culpa do ser humano que não tenha em contrapartida uma ação misericordiosa de Deus que, após a pena que nós mesmos imputamos para nós próprios, a espiritualidade vai lá e, agindo em nome de Deus, socorre as criaturas para o trabalho de ascensão espiritual. Ou seja, Deus socorre a criatura pela própria criatura. Então, a primeira das nossas grandes descobertas, a vida imortal. A segunda, os laços de amor não se dissolvem com a morte. A terceira, a misericórdia de Deus, o socorro divino que assiste a todas as suas criaturas, oferecendo a todas, sem exceção, a chance e a possibilidade de se tornarem espíritos superiores, porque isso é um determinismo divino. Mais cedo ou mais tarde, todos, sem exceção, nos tornaremos espíritos felizes. Então, essa ação espiritual, ela está o tempo todo se mobilizando, porque nós não fugiremos desse determinismo de Deus, que é de sermos espíritos felizes e resolvidos. E a quarta das lições que a gente observa nesse texto? A quarta lição que o livro nos oferece é uma notícia bastante interessante, porque a nossa tendência é nós acharmos que a vida, na verdade, no mundo espiritual é muito diferente daqui, que nós vamos ficar lá em ociosidade, que uns vão ficar sofrendo, outros vão ficar na ociosidade. Não. O que mais surpreende com relação à vida no mundo espiritual é a intensidade do trabalho, o quanto eles trabalham. É lógico, eles trabalham em quê? No socorro dos que estão caídos. Essa é que é a beleza. Os que estão em melhores condições, os que estão em condições de maior equilíbrio, se organizam em colônias, como a Nosso Lar, que é a colônia base do livro, se organizam nessas colônias para prestar socorro aos que padecem. Mas a troco de quê? O que eles ganham com isso? Paz de espírito, a sensação de estar fazendo o seu dever, a sensação de terem a consciência limpa de que estão esforçando-se naquilo que são capazes de fazer para atender o processo de socorro dos que mais padecem. Então, o trabalho que acontece no mundo espiritual é muito intenso, é muito forte. Trabalhos em diversas frentes, na ida nas regiões mais escuras para buscar as pessoas que estão perdidas dentro das trevas, do umbral, o movimento que os espíritos fazem após esse recolhimento de atender um processo de enfermagem daqueles que estão ali se recuperando, os locais de ensino, de estudo, de arte. Então, existem inúmeras atividades desenvolvidas dentro da colônia, ocupando os espíritos e inspirando
todos eles para que se desenvolvam nas suas potencialidades, tanto intelectuais como morais, e assim consigam ser muito mais efetivos nas suas reflexões. Então, não é somente uma discussão voltada para o trabalho lá no mundo espiritual. Por dentro da discussão do trabalho no mundo espiritual, existem também as reflexões sobre o trabalho no mundo corporal. Quantas reflexões nós tiramos do trabalho corporal assistindo a obra? Uma reflexão para nós, que às vezes não damos valor para o trabalho profissional que recebemos. Às vezes temos um emprego, não nos dedicamos a ele, somos pessoas subprodutivas, que vamos para o trabalho, criamos intriga, enganamos as pessoas, trapaceamos, fazendo do nosso trabalho um elemento de perda das nossas possibilidades. No caso de André Luiz específico, né, a obra fala que ele clinicou durante 15 anos, mas ele não fez as coisas com o amor que deveria fazer. E ele vai destacar a importância das coisas do lado de cá serem feitas com amor. Então, quando você tem uma professora que se dedica ao trabalho que ela faz, entregando-se ao trabalho de atendimento e de ensino dessas crianças que estão sob sua responsabilidade, ela possui um mérito maravilhoso diante da lei de Deus. E esse exercício a gente faz do lado de cá. Não dá para dizer assim, não, do lado de cá eu sou preguiçoso, eu sou displicente, eu nem gosto do meu trabalho, não gosto de trabalhar, mas no mundo espiritual, quando eu for, nossa, vou trabalhar demais, vou ser super operoso. Não dá. Ou você desenvolve a operosidade do lado de cá, ou você se torna alguém intenso na compreensão das oportunidades que a vida lhe confere, ou você vai ter dificuldade, quando chegar no mundo espiritual, de se adaptar em uma realidade onde ninguém fica parado. As pessoas são chamadas ao trabalho e são envolvidas na tarefa e elas precisam se entregar ao trabalho de socorro ao semelhante. Então, a responsabilidade do homem diante da vida, com relação às suas ocupações, com relação ao seu trabalho, com relação às suas responsabilidades, elas ficam muito bem evidenciadas, chamando a atenção para nós desse momento que estamos vivendo. Um momento no qual as pessoas, muitas vezes, têm a sensação de que elas não têm que se dedicar ao trabalho. Que elas têm, eu estou muito bem, não preciso me dedicar. Não funciona desse jeito. Nós temos que devolver à sociedade aquilo que ela está investindo em nós. Então, da mesma maneira que todo aquele que trabalha merece receber, todo aquele que recebe deve trabalhar. Isso está no livro Conduta Cristã, Conduta Espírita. Então, nessa hora, quando a gente observa a obra, nós destacamos aí 4 lições para nós. Vida espiritual, para que a gente não tenha medo da Covid em demasia, para que não se desequilibre. 2, laços espirituais não se rompem, para que a gente tenha certeza de que, se transferindo, nossos amores nos receberão. Às vezes um avô, um bisavô, um tio, um padrinho, madrinha, uma pessoa que a gente nem lembra, mas que está ligada à nossa história espiritual, fará a nossa recepção do lado de lá. Nós não estamos órfãos nesse processo. 3, a misericórdia de Deus, o socorro promovido pelos Espíritos, o socorro de Deus através da mão dos Espíritos. Lição número 4. A nossa reflexão sobre a necessidade de nós valorizarmos o trabalho. Tanto o trabalho do lado de cá, como a operosidade que temos que ter do lado de lá, em função do constante chamamento do homem, chamamento da lei para que o homem assuma os seus compromissos diante da vida. Essa é a lição número 4. A lição número 5 talvez seja a mais próxima de nós em todo esse fenômeno que a gente está vivendo hoje. A obra relata, em alguns de seus capítulos, que naquele período em que a obra estava sendo escrita, estava acontecendo na Terra a Segunda Guerra Mundial.
ou seja, uma calamidade, um fenômeno de desencarnações coletivas, uma convulsão na Terra em função da guerra, inspirada pelo ódio, pelo desamor, pela violência. E mostra toda a mobilização ocorrida no mundo espiritual, acentuadamente mais intensa em virtude das desencarnações coletivas da guerra. A gente toma essa lição da guerra e transpõe para o nosso momento atual com relação à pandemia, em que a gente vai ver que nós estamos novamente, 80 anos depois, vivendo um drama semelhante, ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia, uma desencarnação em massa de uma série de pessoas que, nesse momento, já ultrapassou 3 milhões de óbitos em todo o planeta. E é interessante observar que nós estamos em 2021 e exatamente há um século atrás, no período de 1918 a 1920, nós vimos uma outra pandemia, só que bem mais grave do que essa. Essa tem uma intensidade, a outra foi 44 vezes mais grave do que essa. E aí, nos livros espíritas, a gente vai sempre observar uma mobilização muito forte dos espíritos em tempos em que as desencarnações se acentuam. No caso da obra Nosso Lar, a fotografia é batida no período da Segunda Guerra Mundial. Então, nota-se a mobilização dos espíritos em socorro aos soldados nos campos de batalha. E, ao mesmo tempo, hoje, no momento em que nós estamos vivendo, há uma efervescência no mundo espiritual de socorro a todos aqueles que estão desencarnando. Há, segundo a obra Nos Rumos do Mundo de Libertação, Nos Rumos de um Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno por Divaldo, existe lá muitas informações sobre as equipes socorristas que estão vindo para o planeta em função da pandemia. Quem eles socorrem? Socorrem os desencarnados, socorrem os internados, socorrem os profissionais de saúde, socorrem os familiares, socorrem os governantes do planeta. Equipes distintas estão trabalhando na Terra para manter o equilíbrio da nossa sociedade e facilitar com que mais rapidamente esse fenômeno se dê. Entre os profissionais de saúde, entenda-se também os pesquisadores, os cientistas, que estão em busca de algum remédio, alguma vacina, alguma coisa para minorar o sofrimento da humanidade. Daí, essa mobilização espiritual que acontece do lado de lá da vida, durante a Segunda Guerra Mundial, pode ser transposta para o momento atual. Então, quando a gente lê a obra, a gente vê o seguinte: nossa, uma quantidade enorme de espíritos socorristas estão trabalhando no mundo espiritual. Exatamente por quê? Porque aumentou a quantidade de desencarnação. Então, aumenta a quantidade de espíritos para acolher esses espíritos. Então, no momento atual, em que nós estamos de novo vivendo um processo de desencarnação coletiva, aumenta a quantidade de espíritos em socorro. Só que não só para atender os desencarnados, mas todos esses grupos que falei ainda há pouco, que estão envolvidos diretamente no processo da pandemia e que necessitam de auxílio. Então, nessa hora, enchem os nossos corações, eles enchem-se da certeza de que nós estamos cuidados. Quando, diante desse cenário, nós observamos a semelhança dos dois, é passível de nós dizermos assim: então quer dizer que é provável que exista também uma mobilização no mundo espiritual por conta dessa pandemia? Sim, 1000 vezes sim. A obra de Manuel Filomeno, a última, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, é exatamente focada nesse aspecto, na intensidade da mobilização dos espíritos, no sentido de socorrer a humanidade. Então, é novamente a história de Nosso Lar, que era na guerra, refletida agora na pandemia. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Nada justifica as nossas aflições, as nossas angústias. A atualidade da obra se mantém, porque
a mobilização daquela época, que era pela guerra, se justifica hoje por um processo doloroso como o que nós estamos atravessando no presente. Portanto, nós vamos encontrar aí a reedição desse fenômeno de socorro do mundo espiritual exatamente em função da necessidade da desencarnação de muitas pessoas. E alguns podem dizer, mas esse pessoal veio de onde, né? Deus criou esses espíritos para estarem aqui? Não. Eles migram de outras regiões do mundo espiritual para dar socorro aqui. Eles são espíritos que não são ligados diretamente ao planeta Terra. Mas, em função da necessidade de intensificar a proteção espiritual, uma quantidade enorme de espíritos se mobilizou de outros lugares para virem à Terra neste momento para realizar o trabalho de socorro. Segundo aquilo que está disposto em O Livro dos Espíritos, na questão 176, os mundos são solidários entre si. Eles possuem uma relação estreita, e quando um precisa do outro, levas de espíritos benfeitores se deslocam de um planeta para o outro para promover o processo de atendimento. Neste momento particular, o clamor da terra foi ouvido nos céus. E os espíritos, então, se deslocam de diversas partes do planeta para virem até nós, para, sob o comando do Cristo, realizarem o trabalho de socorro nas várias frentes que precisam ser feitas, diminuindo, portanto, em nós a preocupação que nós possamos ter sobre o desamparo, a desassistência, a miséria que podemos estar vivendo do ponto de vista espiritual. Não. O mundo espiritual se mobiliza. Observe, pare e veja o quanto de espiritualidade está sendo sacudida a nossa humanidade nesse momento. Como nós estamos orando mais, procurando mais a Deus, como nós estamos mais dispostos a um processo de conexão com o divino. No meio dos escombros de tantos sofrimentos e de tantas dores, nós podemos recolher aí as virtudes que nascem dentro de nós a partir do momento em que as nossas provas e as nossas dores acenam com a possibilidade de mudança. E não é somente por esse instrumento que a gente evolui, mas neste momento a Terra pode dar um grande passo no sentido de compreensão da vida e de desenvolvimento dos seus valores, quando ela revisar, se ela assim fizer, os seus conceitos sobre a vida. Porque, ora, se uma pessoa que passa por uma experiência de quase morte, quando ela volta, ela vem frequentemente muito mexida nos seus valores, muito modificada nos seus ideais, o que não poderá fazer a Terra com milhões de pessoas que viveram a experiência de quase morte e voltaram? Se esses milhões de pessoas se predispuserem a fazer uma leitura diferente de mundo, teremos uma sociedade diferente. E se os bilhões de pessoas que perderam seus entes queridos, que estão apunhalados pela saudade, que estão sofrendo as angústias das perdas dos seus entes queridos, do seu modo também, mesmo que não tenham feito a experiência de quase morte, mas a dor da perda, a percepção de que os perdões e os eu te amo precisam ser ditos antes que seja tarde. Se esses companheiros também despertarem para aquilo que a Covid está fazendo, que mundo maravilhoso nós não poderemos construir se de cima das nossas dores nós conseguirmos construir uma sociedade melhor. Então, esse cenário de aparente sofrimento e desesperança pode ser, na verdade, o alvorecer efetivo de uma nova forma de interpretar a vida, quando os homens aprenderem a valorizar o simples e a destacarem nas suas vidas a importância das relações entre os homens. Mas isso é só o quinto. Ainda tem mais duas grandes lições. Uma outra grande lição que nós recolhemos nessa obra é como funciona a lei de causa e efeito. Nós vamos encontrar nessa obra diversos capítulos, mas muitos capítulos, que fala de como se vivia na Terra, como está no mundo espiritual.
Pessoas que tinham determinadas condutas durante a vida física, como que elas estão do lado de lá da existência? O que aconteceu com cada pessoa? Vamos encontrar um caso, por exemplo, de uma pessoa, de um senhor, que devia para uma outra pessoa. E o devedor, o credor, esmagou o devedor nas mãos, destruiu a vida dele, o infelicitou completamente. E aí dizemos, nossa, que loucura tudo isso. O que aconteceu? O credor, em função não só disso, mas isso demonstra muito da personalidade dele, ele fez muita bobagem durante a vida. Esse processo da cobrança extorsiva é só mais um capítulo na história dele. Ele fez muita bobagem. E quando ele desencarna, ele não está num lugar bom, ele está num local muito ruim, péssimo. Mas o devedor, aquele que aparentemente está todo destroçado, está no mundo espiritual numa condição muito melhor, está bem. O credor é o pai do André Luiz, o devedor, uma outra pessoa. O pai do André Luiz numa condição sofrível e o devedor no mundo espiritual bem, sem peso de mágoa, de ódio, conversa com o André Luiz sem aquele sentimento de ranço do que o pai fez com ele, embora todas as vicissitudes que o devedor teve que passar em função do credor. Quando chega do lado de lá, a gente vai ver o resultado daquilo que nós fizemos. Nós vamos encontrar o caso de uma mulher que durante a última existência ainda estava envolvida nas teias da escravidão. Uma mulher que escravizou, e a escravidão terminou em 1888, a obra é de 1944, relatando fatos de 1942, mais ou menos. Então, ela está no mundo espiritual há aproximadamente aí uns 50 anos, no mínimo, sem saber o que aconteceu. A escravidão já tinha acabado há 50 anos e ela continuava ainda tendo a leitura escravocrata. Ela tem no mínimo 50 anos, porque ela pode ter desencarnado antes do fim da escravidão. Pode ter desencarnado 20, 30, 40, sei lá quantos anos antes. Mas ela estava com a sua mente congelada e numa região extremamente sombria, exatamente pelos perfis de conduta que ela tinha, pelos valores, pela impiedade, pela crueldade do ser humano. Então a gente vai ver a lei de causa e efeito exposta, nua e crua diante de nós. E vamos ter a possibilidade de encontrar um capítulo, capítulo 31, no qual uma mulher profundamente comprometida na área da saúde, em virtude de ter sido uma mulher que realizava abortos em outras mulheres, ela aparece no mundo espiritual profundamente perturbada, defendendo as suas ideologias ainda, pedindo socorro como se fosse um ser que realmente estivesse arrependido, e ao lhe ser negado o socorro, porque ela de fato não estava em condições ainda de ser recolhida, ela altera profundamente a sua personalidade e se revela como uma mulher agressiva, um espírito profundamente perturbado. E aí você vai observar nela o resultado dos valores que a gente cultiva. Quanto mais nós cultivarmos valores próximos do amor, tanto mais felizes nós seremos. Quanto mais distantes desse amor e do bem estivermos, mais difícil será a nossa realidade. Uma reflexão para agora, para os nossos tempos presentes, para que a gente não pense que não vai ter consequência o mal que fazemos, para que a gente não ache que, de repente, chegando no mundo espiritual, eu faço 2 Pai Nosso e automaticamente eu já estou modificado. Não funciona dessa forma. O ser humano precisa ter uma identidade com o bem. Nós não podemos ter uma crença de que a gente sai do mal para o bem num pulinho. Não sai, não. É preciso disciplina para que o mal seja retirado de nós. Há muitos companheiros que dizem, não, eu li o Nosso Lar e eu descobri que a gente vai para lá, se estiver passando mal, estiver assim, uma situação ruim,
É só fazer uma prece que eles vêm e te socorrem. Não funciona desse jeito, não é a prece. É dentro da alma que aquilo precisa sair e se conectar com o divino. Não dá para ser diferente. Então, dentro dessa ótica, a lei de causa e efeito apresentada ali é um chamamento para o momento presente que nós estamos vivendo, para que a gente desperte de tudo isso e não faça a bobagem de achar que evolução é uma coisa instantânea. Não se faz evolução instantaneamente. Nós temos que construir dentro de nós os valores que a gente precisa alcançar. E como última lição que a obra nos oferece, está a ressignificação dos nossos laços familiares. André Luiz se transfere para o mundo espiritual, passa 8 anos numa situação bastante difícil no mundo espiritual, depois é recolhido, passa mais 1 ano na colônia se recuperando de todas as questões, até que visita o seu lar na Terra pela primeira vez, depois de 1 ano lá. Quando ele faz essa visita, ele vai descobrir que ele ainda não havia mudado os seus sentimentos. Ele ainda queria ver a esposa como se fosse sua esposa. Ele ainda queria ver as filhas como se fossem suas filhas. Mas agora era tempo de novos conceitos, de novas visões de vida. Nós continuaremos amando, sim, mas nós temos que perder o sentimento de posse. Um sentimento de posse que às vezes está do lado de lá para o lado de cá e às vezes está do lado de cá para o lado de lá. Nós queremos que os nossos familiares que desencarnam continuem sendo tão presentes no lar como eram antes da sua desencarnação. Não dá. Desencarnou, naturalmente, ele é chamado para novos compromissos. E a gente sente saudade, é lógico. Ah, como eu gostaria que meu pai, meu irmão, meu filho, minha esposa, meu esposo estivesse comigo como estava antes, mas ele não pode. Não é da lei que seja assim. Nós vamos aprender com aquilo que a obra nos ensina, que a partir do momento em que a desencarnação se estabelece, nós temos que iniciar um mecanismo de amar, mas de maneira diferente. Amar sem posse, amar sem prender, aceitar que o outro nos ama, mas que ele tem novos caminhos a percorrer. Esse exercício você vai observar no capítulo 49 e 50, são os 2 últimos da obra. André Luiz se debatendo com o homem velho e o homem novo, tentando restabelecer dentro de si os verdadeiros sentimentos que ele precisa ter para lidar com a nova realidade espiritual na qual ele se encontra. E é só no 2º livro da série, Os Mensageiros, no capítulo 1, que você vai encontrar André Luiz fazendo a reflexão tão extraordinária, dizendo: agora sim eu consegui. Eu os visito, mas como irmão. Não vou mais como marido e como pai. Eu lhes cuido como irmão, não como se eu fosse o dono da casa. Ele vai falar no 1º capítulo do livro 2º, depois do Nosso Lar, Os Mensageiros, toda essa ressignificação que ele aprendeu com os laços de família, aprendendo a amar sem ser cativo ou sem cativar os outros. Então, não é nem quem desencarnou querer que fique cativa a pessoa, como nós também temos que aceitar que o familiar tem direito a uma nova história, tem direito a um novo cenário dentro da sua possibilidade de evolução. Então, nesse nosso dia de hoje, retirado para celebrar as reflexões sobre o livro Nosso Lar, dá para dizer, sem sombra de dúvida, a obra continua atualíssima para a investigação do nosso eu profundo, para retirarmos dele as lições que nós tanto precisamos para a harmonização nossa interior, guardando como fundamento desse processo de mudança esses 7 pontos para iniciar o nosso trabalho de análise da obra para os tempos atuais. Primeiro, a compreensão da vida futura, para que o temor da morte não nos gere pânico. Segundo, a compreensão de que os laços de família não se rompem com a morte para tirar de nós o medo de que seremos almas abandonadas no além. Terceiro, a compreensão da misericórdia de Deus, que descerra diante de nós sempre a possibilidade de recomeço e de reorganização das nossas emoções. Quarto,
o trabalho como sendo o elemento essencial que aponta o progresso dos espíritos, não sendo admitido ninguém que esteja do lado de lá a serviço do bem e que esteja improdutivo. Todos, para estarem ligados ao bem, estão produtivos, atuando, realizando no bem, porque isso lhe traz paz de consciência. 5, as chamadas provas coletivas, o impacto das provas coletivas do mundo espiritual e as mobilizações, olhando o nosso cenário hoje da Covid, da pandemia, e os conflitos que a gente está vivendo e os naturais processos de socorro que estão ocorrendo no mundo espiritual em prol da humanidade terrestre nesse momento, tal como aconteceu na Segunda Guerra, acontece agora, e a gente com isso tira uma lição. O mundo espiritual está se mobilizando. Temos que fazer a nossa parte. 6º e penúltimo, as reflexões sobre a lei de causa e efeito. A compreensão de que o que se faz aqui, como diz o personagem Máximos do filme O Gladiador, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Então, vai ecoar do lado de lá os equívocos e os acertos que nós fazemos aqui. E vamos nos defrontar com várias histórias do outro lado da vida, felizes ou infelizes, mas que demonstram a necessidade da observância do bem para que a gente consiga alcançar êxito na vida espiritual. E como último de todos esses pontos, a necessidade de nós redefinirmos nas nossas almas o papel que os nossos entes queridos desencarnados ocupam após a desencarnação, não exigindo deles a permanência absoluta em nossos lares, como eles também, do lado de lá, irão se reprogramar no sentido de não exigirem dos que ficaram do lado de cá as mesmas relações afetivas que tinham no ontem. Após a desencarnação, os laços continuam, mas os laços essenciais são os laços do amor universal, da percepção que somos todos irmãos, porque Deus, esse sim, é que é o nosso único Pai. Parabéns, portanto, a toda a mobilização que o mundo espiritual fez para trazer a nós essa obra magistral que é o Nosso Lar, que até hoje, quase 80 anos depois de sua publicação, ainda possui muitas e muitas lições para que a gente aproveite nesses nossos tempos para fazer um aproveitamento muito melhor das encarnações que nós possuímos. Então, desejo a todos nós que aproveitemos essas leituras e retiremos todas as gemas preciosas que as obras espíritas possuem para nos orientar desde agora a como viver aqui para ser mais feliz do lado de lá.